Você já pensou ser acordado no meio da noite por uma briga entre condôminos? Você já teve algum problema no seu condomínio, você que é síndico ou gestor condominial, por um morador antissocial que agride funcionários, que agride outros moradores? Esse e outros problemas e outras questões, nós vamos ter hoje a resposta para todos esses questionamentos. Por isso que nós estamos trazendo aqui a doutora Daniele Duarte. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, João Alberto. Obrigada pelo convite para poder a gente debater sobre essas questões de condomínio, que é algo assim muito sensível. O condomínio ele é um reflexo da sociedade, ele é um reflexo de um bairro, é um reflexo de uma região. Então, com certeza, os condomínios hoje em dia, principalmente que as pessoas estão com os ânimos mais aflorados, todos os dias aí nós vemos situações muito difíceis, muito complexas por causa de moradores antissociais, por causa de questões de carpetes, né, de áreas comuns. Então, o que eu puder aqui esclarecer para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, vai ser um prazer. Muito bom. O podcast Zona de Proteção, ele tem a intenção de trazer assuntos que tragam soluções, né, da dor do gestor, não só do síndico, mas do empresário e das pessoas também, da população, né, de uma maneira geral. Então, assim, embora o nosso caso não seja segurança pública e, de uma certa maneira, privada também não, mas o que acontece dentro de um condomínio, muitas vezes, acaba se correlacionando com a segurança privada, né? A partir do momento que nós temos visto vários casos, né? Essa semana mesmo, semana passada, eu vi um caso de agressão no condomínio, que o morador achou que o porteiro falou de uma forma um pouco grosseira com a esposa dele, entrou na guarita, que é um problema. Você sabe que a gente faz consultoria de segurança em condomínio, né, identificação de fragilidade, e a gente sempre diz o seguinte: a guarita ela tem que ser um ambiente totalmente fechado para que o porteiro se sinta protegido e seguro. Então, ele entrou na guarita, deu vários socos na cara do porteiro e enforcou o porteiro. Então, assim, o que você pode falar desse tipo de problema? Então, João, são situações muito complexas, né? Porque eu sou advogada criminalista e eu vejo cada vez mais as questões de criminal, família, dentro dos condomínios. E como é que um síndico, como é que os próprios moradores podem gerir essa situação? Principalmente se tratando de um porteiro, que é um funcionário, né? Qual é a responsabilidade desse condomínio nesta situação? De como é que faz para mitigar? Por isso que a importância também desses controles, né? Esses controles de acesso. Só que é aquilo, né? Num condomínio, nós moramos com variados tipos de pessoas e com várias criações, né? E o que uns seriam deixa disso, né? Outros não, querem brigar. Então, são situações muito complexas. O que eu sempre indico em casos assim, que hajam registros, um registro formal no livro da administração daquele condomínio e também um registro de ocorrência, né, para preservar não só a figura do síndico, né, a figura dos condôminos que também estão representadas neste síndico, como também daquela pessoa que foi agredida, para que sejam tomadas as providências legais. O que eu falei no começo, né? O condomínio ele é um reflexo do nosso bairro, da nossa sociedade. Então, assim, as pessoas hoje brigam à toa no trânsito, brigam nos seus trabalhos, dentro das suas casas. Então, é muito importante que todo mundo esteja resguardado, tenha esses registros, porque não pode passar em vão, né? Porque depois aquele porteiro, aquele funcionário pode acionar contra o condomínio numa justiça trabalhista. E olha aí como é que... E os outros condôminos, né? Vem aí as multas, né? Vem aí as indenizações por conta de um ato impensado daquela pessoa. E também é sempre muito importante ter palestras. É muito importante que o síndico esteja preocupado, né, de falar assim, vamos fazer uma palestra com um advogado criminalista, com uma pessoa da área da segurança privada, para poder treinar, né, os funcionários também de como manter a calma no momento, numa situação dessas. Mas em relação pegando esse caso ainda, né, a legislação brasileira, ele nem era morador, ele era ex-marido da moradora. É fácil conseguir que ele seja afastado, que ele não tenha acesso ao condomínio após um episódio desse, por exemplo? Bem, ele é ex-marido da moradora, né? E vai depender muito desta moradora, né, de também deixar bem claro que quem entra e quem sai naquela unidade. Para isso existe uma guarita, para isso existem os porteiros que fazem essa segurança, que fazem esse controle. Num caso, por exemplo, quando a gente fala de um ex-marido, será que essa mulher está com medida protetiva? Né, de afastamento? Será que ela não autorizou
a entrada dessa pessoa e ele lá ameaça as pessoas. Então, por isso que é muito importante ter esses controles muito fixos na portaria de quem entra e quem sai naquela unidade condominial. Porque um problema de um apartamento pode gerar um problema para outros vários, né? Até porque, pegando esse gancho, João, nós temos aqui no município do Rio uma lei que foi editada agora, né, foi aprovada agora, a Lei 8.913 de 2025, que obriga o síndico a fazer o registro de ocorrência, chamar a polícia em casos de violência doméstica. Quando houver maus tratos, né, a mulheres, crianças, jovens, idosos, até animais. Então, assim, por isso que é muito importante ter esses registros, né, para que o próprio condomínio não sofra uma multa. E aqui no município do Rio, num caso desses, a multa pode chegar a R$1.000. Então, a questão na consultoria, que nós abordamos muito, e algumas cidades, como o Rio de Janeiro, tem uma certa resistência, é a segregação de ambiente, ou seja, um controle de acesso mais rígido, e um ambiente segregado facilita que o condomínio faça uma triagem, de fato, né, não tem aquela entrada de carona, no vácuo, que o condomínio faça uma triagem, de fato, quem é permitido entrar ou não. Então, a gente faz isso muito nos trabalhos de consultoria, mas o Rio, historicamente, ele tem uma certa... Nós, cariocas, temos uma certa resistência, como outros estados também têm, a um ambiente mais segregado, um controle de acesso mais rígido nos condomínios. Mas eu vou dificultar a pergunta. Olha. No caso específico que eu citei, não me parecia um problema entre a esposa e o marido, não. Me parecia que eles tinham ali uma relação amigável. E a pergunta é, nesse caso, o condomínio tem mais dificuldade para que evite que, novamente, esse ex-morador entre no condomínio, agrida de novo funcionário? A lei facilita, ajuda nisso? Ou é um caminho muito difícil, muito longo, muito duro? Como é que funciona? Então, é um caminho difícil, tá? Porque não existe uma lei específica para reger essa situação. Até porque se a dona da unidade, né, se a moradora autoriza a entrada daquela pessoa, então ele vai poder entrar. A questão é, qual é a responsabilidade que ela tem em relação aos atos daquele seu convidado? Porque ele é um convidado. Né? Ex-morador ou não, ele é um convidado. Então, ele não pode ser antissocial de forma a agredir os funcionários, agredir outros condôminos também. Isso aí, acho que é algo que não é só uma questão de condomínio, acho que é uma questão mesmo social, né? Uma pessoa que vai no bar e todo mundo lá no bar sabe que ele briga sempre naquele lugar. Não, eu tenho o direito de não deixar aquela pessoa frequentar o bar. E a mesma coisa o condomínio, deixar isso registrado em livro, né, de preferência também com registros de fotos, de testemunhas, né, de que aquela pessoa é antissocial e que ela está desconvidada a frequentar aquele local pelo bem, né, pelo bem-estar, né, de todos os outros moradores e principalmente também dos funcionários. Né, porque isso é um risco, né? Quando a gente fala em compliance, né, compliance condominial, vamos dizer, isso é um risco também, né, da integridade daquela pessoa. E aí, cumprindo esse rito, com as imagens e tal, fica um pouco mais fácil de você conseguir uma medida, por exemplo, né, de afastamento. É uma medida restritiva que nós falamos. Né? Isso, entendeu? Não é também tão fácil assim, porque a gente sabe que a nossa polícia, né, nossas delegacias estão lotadas com vários casos, e aí é o que eles chamam de feijoada, né? Aquela confusão ali de vizinhos, que vocês resolvam, porque realmente nós temos muitos casos aqui muito mais sérios. Mas, assim, é sempre importante deixar os registros, para isso tem o registro online, para isso que é importante também ter uma consultoria jurídica, para mostrar os melhores caminhos a pessoa se respaldar, porque o mais importante de tudo é que o síndico se respalde naquele administrador, aquele gestor, né, se respalde e também preserve a integridade, né, das pessoas que estão ali naquele local. É importante você citar isso, porque o objetivo do programa é trazer casos interessantes, dicas, mas também a vida como ela é. Então, né, tanto a Polícia Civil como a Militar ela tem um terço do efetivo que ela deveria ter. Então, há uma dificuldade mesmo e, em algum momento, eles precisam fazer uma espécie de uma escolha de Sofia, né? Ver o que é mais grave para poder atender e realmente isso acontece no dia a dia, na vida como ela é mesmo. Assim, de vários problemas que a gente vê no dia a dia do condomínio, né? Como você falou, o condomínio é uma mini-sociedade. Então, não é muito diferente do que a gente vê na rua, só que ali, talvez até uma espécie de um Big Brother, né? As pessoas ficam fechadas ali, interagindo com culturas, né? Educação, gostos diferentes e tal, e acaba, quanto maior o condomínio, né? Mais chance de ter problemas. A gente tem visto muito o crescente problema com a questão de fumaça. O que fumaça? Não só indícios de uso de droga, né, como a maconha, por exemplo, mas também uma pessoa que coloca uma churrasqueira daquela pequenininha na varanda
e a fumaça fica entrando no andar de cima. Isso tem causado várias reclamações, também problemas, inclusive, de brigas e tal. Você tem encontrado problemas desse tipo? Olha, e João, como resolver? Meu vizinho é maconheiro. Como é que eu vou resolver? Pois é, só que o seu vizinho ele está naquela unidade privada e, assim, tem sido cada vez mais complexos, né? Hoje em dia, ninguém responde mais por uma questão de porte, né? Teve um entendimento agora no STF, então a pessoa não vai ser presa para responder por né, porque está portando ali a maconha, principalmente se for para consumo próprio. E como é que os condomínios se adaptam a isso, né? Isso é muito novo. O viver em sociedade, ela está ali em constante transformação. Nós temos condomínios muito antigos, né, que têm convenções muito antigas, regimentos internos muito antigos e que não se adaptaram à realidade. Hoje tem uma churrasqueira, tem uma varanda e a pessoa quer colocar uma churrasqueira. Não pode, aí tem que explicar o porquê, por que não pode. Aí as pessoas, mas eu estou dentro da minha casa. Né? E como é que você administra isso? É o que eu falo, como a gente não tem leis específicas, né? Porque o que faz a lei ali no condomínio é o regimento interno e a convenção, que como eu falei, são antigas e às vezes não estão preparadas para aquele caso concreto. Algo que, assim, que é muito comum as pessoas reclamarem é a questão daquela varanda de vidro, aquela janela de vidro. Alguns falam que não pode colocar porque aumenta a sua área, né, de propriedade, então aumentaria o IPTU. Outros falam que o condomínio não foi construído com aquele peso, então poderia desabar, tudo. Outros falam da estética. E eu vejo, assim, alguns processos, né, sobre isso, porque eu quero colocar, vou manter, o condomínio também reclama, que manda tirar. E aí, como é que você lida, né, com essas questões? As questões condominiais, elas extrapolam a questão de empresa. Se você for olhar um condomínio como empresa. Não, elas extrapolam porque você lida com pessoas difíceis. Às vezes um síndico, uma síndica difícil, às vezes um condômino difícil, antissocial. Eu vejo muito, por exemplo, né, você falou da questão da maconha e tal. Isso, eu já morei num condomínio, um pequeno prédio na Zona Sul, em que realmente uma moradora, toda semana ela tinha que fumar um baseado, e fumava assim na área de serviço, mas aquele cheiro subia e entranhava, mas era uma pessoa extremamente bacana. Uma pessoa muito bacana, sabe? Uma pessoa que lutou na época da ditadura, então tem todo um jeito de ser, tal. E como é que você reclama, né, dessas pessoas? É difícil reclamar. Então, eu acho que as pessoas já têm que começar a observar, né, para ver. Não tem um caminho específico. Eu acho assim, se, por exemplo, aquela unidade condominial, né, a pessoa está fumando, lá o morador fumou, acabou, dormiu em paz, né, não importunou o vizinho por conta disso, o incômodo ao cheiro, assim como tem cheiro de comida, né, quando se faz, tem gente que não gosta. O problema é que quando aquela unidade, ela vira um ponto de consumo de drogas. Vou reunir aqui 10 amigos para poder fumar a noite toda. Então, tudo é uma questão. Mas também. Mas o que eu devo fazer nesse caso? Pois é o que eu falo. Registra nos livros de ocorrência da administração. Às vezes é o próprio síndico que vai registrar, outros moradores que se sintam incomodados registra aquela ocorrência, né, e faz um registro online. Se vai dar em alguma coisa, aí é bem difícil, vai depender muito dos entendimentos, porque a gente não tem... Conversar antes. Não, poder conversar. Acho que o caminho é sempre a conversa, o caminho é sempre a mediação. Seria interessante até chamar uma pessoa de fora, uma, né, empresa, né, que trabalha, que tem essa expertise de mediação, um advogado. Que, né, também, né? Mas aí Pois é, mas o síndico seria importante nesse meio de campo quando o problema é entre um morador e outro. Mas quando o próprio síndico ele está representando uma coletividade, seria importante ter um terceiro, né, um neutro nessa situação, né? De como você pode ter a sua privacidade preservada, mas também sem invadir a esfera de privacidade do outro, né? Então, assim, são questões ainda que vamos ter que observar aí ao longo do tempo, para como é que vai ter esse comportamento, para poder tomar atitudes, né? Talvez normas municipais, né, que regem muito essas relações, né, sociais, assim. Você falou uma questão que nas consultorias de segurança a gente tem visto nessa sociedade condominial, vamos chamar, né, a vida da porta para dentro de uma sociedade condominial, a gente tem visto aumentar o número de problemas, que é uma ferramenta importante do dia a dia do condomínio, mas que, da mesma forma que as pessoas, a sociedade, o crime, ele vai mudando um pouquinho, né, vai avançando, ou vai mudando de faceta, algumas questões administrativas também. Então, você falou da questão do livro, né, de moradores. A gente tem visto nas consultorias de condomínio algumas desavenças, algumas brigas em função do livro.
justamente por essa questão. Por exemplo, eu sou um morador, tem um vizinho que fuma, vou botar um charuto, não precisa ser um charuto que me incomode, e eu vou lá e coloco. Meu vizinho fuma charuto e tal. Quando você fuma maconha é mais forte, né? O morador fica... Aí vem outro escreve, o morador tal também tá fumando maconha, ou charuto e tal, tá me incomodando. Quando esse morador que fuma pega o livro, né, as pessoas vão escrevendo, tem pessoas que, assim, acabam extrapolando, né? Ficam um pouco sem noção mesmo. E escreve coisas mais absurdas do que isso. Quando pega o livro para dar uma olhada, vai tomar satisfação. Vai lá no apartamento, toca, que isso? Tá falando que o meu filho tá fumando maconha? Né? E isso gera um problema. A gente tem deixado como recomendação que o condomínio crie um e-mail, no síndico, um e-mail para reclamações, sugestões e elogio. Eu até costumo falar o seguinte, elogio também existe, né? Porque às vezes o livro está escrito assim, reclamações e sugestões, mas elogio não é possível que não tenha, né, algum elogio que não possa ser feito. É verdade. A gestão. Então a gente está recomendando, a gente tem recomendado um e-mail, porque aí você entra lá, você coloca a sua reclamação, vai para o síndico, só o síndico tem acesso, para evitar essa questão, porque tem aumentado isso, sabia? Tem criado esse problema. E como eu falei, né? Hoje em dia, assim, pela evolução do tempo, dos costumes, os regimentos internos não falam de WhatsApp, mas vários condomínios têm os seus grupos de WhatsApp, né? Que também eu entendo que sirva como forma de registro, né? Não só de registro, como de compartilhamento de informações. É bem diferente de 2, 3 anos atrás. É que hoje você sabe tudo que está acontecendo ali, quem é uma pessoa que não silencia um grupo de WhatsApp de condomínio, do que há 2, 3 anos, que a gente não sabia o que estava acontecendo em uma determinada unidade. Então, o WhatsApp hoje ele virou uma ferramenta também de registros, mas eu sempre falo para as pessoas, contenham-se. Porque tem muitas pessoas que são inflamadas, né, numa reclamação e que extrapolam o limite também, né, dessa reclamação, e aí promove xingamentos, promove uma difamação, acusa o outro de um crime. Então aí daqui a pouco vem uma queixa-crime, você é citado, né, para poder responder, aí tem uma questão de danos morais, danos materiais e fora o constrangimento, né, porque você vai ali convivendo com aquela pessoa, invariavelmente vai cruzar no elevador, né, na portaria, dependendo dos ânimos inflamados, vai acabar gerando uma briga, uma confusão que vai ter que ser apartada por um funcionário, e cai naquela situação que nós falamos lá atrás, né, da pessoa tá ali trabalhando e ser um alvo de agressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente as pessoas estão cada vez mais inflamadas e às vezes eu digo até, João, que tem pessoas que não servem para morar em condomínio. Também tem visto aumentar o número de problemas, né? Que acabam virando problema de segurança depois, Sim. Por causa de constrangimentos, ameaças, inclusive, calúnias e tal, nos grupos de WhatsApp, né? É uma realidade, mas assim, a gente costuma ver outros caminhos, como aplicativos, caminhos... corporativos, né? Vamos chamar de corporativo do condomínio, para amenizar essa questão, porque muitas pessoas, é curioso isso, né? Acham que o mundo virtual, ele, como se fosse algo etéreo. Né? A terra de ninguém. A terra de ninguém, né? Escreve ali, a palavra voa e some, como se fosse uma fumaça, né, de cigarro. Não é. Que está ali, fica registrado, você pode apagar, vai ficar registrado e fica na internet, se você colocar qualquer coisa sua, colocar o seu nome, você vai ver ali, vai aparecer coisas que você nem lembrava, uma entrevista que você deu, né, uma formação tua, ou uma palestra, você nem lembrava, coisas de 5 anos atrás, enfim. Então, as pessoas muitos têm dificuldade em relação a isso mesmo. É verdade. Assim, trazendo para a segurança, qual o papel do síndico, que também eu vejo assim, alguns síndicos ainda não tão conscientes assim, que ele tem um papel de proteção, né, de segurança daquela sociedade. Qual o papel que você vê do síndico, né, inclusive à luz do Código Civil? Então, o síndico ele tem um papel assim, bastante interessante. Tem pessoas que são natas para o cargo, morador que são natos, e tem outros que estão ali porque não tem ninguém que possa estar à frente. Então, quando o condomínio ele não tem um síndico profissional, aquele que é contratado, e vai lá X horas por semana, e é aquele morador, muitas pessoas veem aquele morador, síndico, à disposição 24 horas. Pelo sim, pelo não, né? Querendo ou não, acaba ficando mesmo, porque o condomínio acontece N coisas durante o dia, desde um vazamento, né, que vai afetar toda uma coluna, como, por exemplo, uma invasão. Eu lembro de um caso de um condomínio em que os muros são baixos,
e de madrugada o pessoal escutando uma gritaria, por exemplo, e porque alguém pulou o muro e os funcionários do turno da noite começaram a correr atrás da pessoa, e as varandas começaram a falar, lincha, pega, e aí esse é o papel do síndico, né, que está ali no seu descanso com a sua família, mas tem que estar ali pronto, porque ele tem um dever legal, ele tem um dever de, né, preservar a segurança, o bem-estar. Então, eu sempre indico para esses síndicos, né, procure também um suporte, né, de uma empresa profissional, com funcionários bem treinados, para também não ficar totalmente vendido e à mercê 24 horas e com a responsabilidade só para ele. É importante, dependendo do número de condôminos, tem subsíndicos, né? Se for várias unidades dentro de um condomínio, tem lá bloco 1, bloco 2, bloco 3, também tem subsíndicos para dar esse suporte, o conselho. Então, o síndico ele não pode agir sozinho, né? Mesmo com um prédio pequeno, é importante que ele tenha uma pessoa ao lado, né? Porque também, além dessas questões criminais, problemas de família que acontecem bastante, tem as questões financeiras, que são as mais sensíveis. Agora, recentemente, eu soube de um caso de um condomínio que ficou com R$74 no caixa, porque o síndico esvaziou o caixa, vamos dizer assim, para a gente não falar a palavra correta, e foi embora do país. E aí, esse condomínio, como é que vai ficar agora? Porque ele tem que pagar funcionário, tem que pagar as obrigações, né, de luz, internet, enfim, aí como é que fica isso? Então, por isso que os controles, eles precisam ser muito rígidos, né? Não só através de um regimento, de uma convenção atualizadas, por isso é importante também, né, ter uma consultoria jurídica ali atuante. Muitos condomínios não querem assim, isso é um gasto de dinheiro, né? Mas não é gasto, é investimento, para poder evitar dores de cabeça no futuro, porque é aquilo que nós falamos, né? Se dentro de um apartamento acontece N situações, imagine dentro de um condomínio. Sim. É isso. Então, eu sempre recomendo aos síndicos para que tenham esse suporte, né, e sempre estejam, assim, atentos a compartilhar as informações com os seus moradores, com os moradores. É meio que uma distribuição de responsabilidade. Eu faço muita palestra em eventos condominiais, né? E eu costumo dizer para eles o seguinte, o condomínio é tratado como uma empresa, né? É uma empresa, de uma certa maneira. Então, assim, nós estamos vendo um movimento muito grande de síndicos, os chamados profissionais, que tem vários condomínios, mas também os orgânicos, né? Tem síndico orgânico, que ele não quer administrar mais de um condomínio, mais de onde ele mora, mas tem se preparado sim, se qualificado, fazendo treinamentos, participando de eventos, indo a palestras e tal. E eu costumo dizer para eles o seguinte, você precisa treinar a sua equipe. É como se você fosse presidente de uma empresa e só você é qualificado. Para baixo, todo mundo não tem treinamento, não tem investimento, não tem qualificação, não tem equipamento. Então, nós vemos isso muito em condomínio, essa realidade. Né? E depois, eu estou falando isso porque isso depois vai refletir na gestão do síndico. Quando ele tem um funcionário mal treinado, inocente, despreparado, isso vai refletir nele sim. Quando ele tem equipamentos obsoletos, antiquados, né, de má qualidade, isso vai refletir nele sim. É muito comum quando chegamos no condomínio e vamos numa guarita, o ambiente, às vezes o condomínio é um condomínio de luxo, mas o ambiente da guarita é muito ruim. A cadeira é uma cadeira quebrada, né, às vezes era até de algum morador que comprou uma cadeira lá para um PM dele e não tem condições de trabalho, né? Não tem condições de trabalho. Doou a cadeira quebrada para o condomínio. Os monitores são muito antigos, porque o próprio síndico às vezes não tem culpa, leva para a Assembleia. A Assembleia fala, não, tá bom, aquele ali tá bom, mas já está mais de 10 anos. Já está ficando esverdeado, sabe? Já não tem qualidade. As câmeras analógicas. Então, a qualidade daquela pessoa que é o porteiro, né, que faz um controle de acesso, que toma conta da sua unidade residencial, da sua família, dos seus filhos que estão ali dentro, na maioria das vezes é muito ruim. Então, isso é importante, a questão. Isso reflete diretamente na responsabilidade que o síndico tem de prover, de uma certa forma, a segurança do portão para dentro, para os moradores, sim. Sim, e tem que ter uma consciência, João, dos moradores, né, que é o mais difícil hoje, e principalmente agora, de uns tempos para cá, principalmente depois da pandemia, que nós temos assim, um serviço crescente de entrega. Sim. Isso é algo que é muito sensível. Então, assim, tem moradores que reclamam porque exige que o entregador suba até a unidade condominial. Alguns moradores brigam porque eles não querem subir justamente para não ter a responsabilidade. Alguns entregadores, por questões pessoais, né, principalmente aqueles que estão cumprindo algum tipo de pena, não entregam a sua identidade, diz que não tem identidade. E os condomínios, eles não podem abrir
abrir exceção, não os condomínios, os funcionários dos condomínios, eles não podem abrir exceção. Às vezes é um morador brigante, eu quero que ele suba, ele é obrigado a subir porque eu estou pagando. O carioca, né, ele tem muito disso. Em outros estados, o morador ele tem que ir até o portão buscar a sua encomenda. E aqui no Rio, não, eles querem, eles brigam, né, e tem algumas confusões, inclusive. Eu sou advogada de alguns entregadores, então, assim, tem essa confusão, né? E a plataforma, né, de entrega, ela é muito clara em dizer que o entregador ele vai até um determinado limite. Né? E alguns entregadores até se dispõem a levar na porta da unidade condominial, mas precisa passar por toda aquela regra estabelecida, porque uma vez que você permite a entrada daquele entregador, você também está sendo responsável pelo trânsito dele ali, porque às vezes um condomínio não tem a possibilidade de ter um outro funcionário destacado para acompanhar aquele entregador no elevador até a porta da unidade. A vida como ela até é. Porque é até um constrangimento, né? Parece assim que tá desconfiado daquela pessoa, tal, mas às vezes o próprio entregador pode ir para um outro local e bater naquela porta. Às vezes um morador deixa a porta aberta. São situações muito complexas, né? Muito complexas claro que, assim, mesmo. em toda a profissão, a esmagadora maioria das pessoas são trabalhadoras e honestas. Sim, né? O entregador claro. é a mesma questão, mas os ânimos ficam acirrados mesmo. Há pouco tempo, aqui no Rio, em Jacarepaguá, isso eu estou falando de pouco tempo, menos de um mês. Um entregador foi a um condomínio fazer a entrega, foi exatamente o que você falou. A moradora disse que não ia descer para pegar, e aí o porteiro falou, olha, ela disse que não vai descer. O porteiro não teve culpa de nada. Ela foi e cancelou. O entregador pegou uma vassoura, deu várias vassouradas no porteiro, abriu a cabeça dele, era até um senhor, mais ou menos, eu sou um pouco idosa, tomou 16 pontos. Né? Então, assim, no momento de fúria, acho que também é uma profissão que né, tá sempre ali, às vezes, sendo maltratado, um estresse, estressado. Né, e tal, não justifica, mas assim, mas por que isso tudo? Por falta de procedimentos, que a gente também vê nos trabalhos de consultoria de segurança, falta de procedimento. O que eu quero dizer com isso? Exatamente como você falou. Tem um morador que não se importa de descer. Aí tem outro morador que exige que sobe. O condomínio, vamos puxar lá para a empresa, né? O condomínio é uma empresa. Ele tem que definir ali na assembleia dele como é que são os procedimentos. E passar esses procedimentos de forma clara e normatizada para o funcionário que está ali fazendo o controle de acesso. Então, se o condomínio define, por exemplo, independente dele querer subir ou não, mas se o condomínio define que é permitido subir, que não recomendo isso, mas ok, se ele permitir, é para todo mundo. Exatamente. Não pode ser quando eu estou sentado ali com o porteiro e quando é você não permite. Porque isso gera essa animosidade. Insegurança também. Insegurança também. E gera esses problemas do entregador com o morador, com o funcionário. É o mesmo questão do capacete. Então, o entregador chega no condomínio, para uma questão de celeridade, ele não quer nem tirar o capacete, quer fazer a entrega. Tem no mesmo condomínio, tem um porteiro que permite. E tem outro que não. Esse que não permite vai acabar criando um problema de uma discussão, leva para um lado de você está fazendo isso comigo por quê? Porque eu sou entregador, enfim. Então, assim, o procedimento tem que ser claro, para que não haja esse tipo de desentendimento, vamos chamar assim, né? Até porque, numa situação dessas, vai individualizar a conduta. Porque, assim, isso aconteceu X dia em tal hora, então é aquele porteiro que deixa, que não deixa. Porque, às vezes, um segurança, um porteiro deixa para poder resolver um problema imediato, mas acaba tendo outros problemas depois se acontecer alguma situação. Eu lembro de uma situação de um condomínio em que os controles não eram rígidos na época, né, e tinham os convidados para uma festa, né, um condomínio com salão de festas, então o controle não era rígido, e as pessoas entravam e saíam porque tinha uma festa no salão, então assim, os seguranças deduziam que aquela pessoa, né, porque com o tempo você vai conhecendo quem mora e quem não mora. Fala, ele não mora, mas está tendo uma festa, então ele deve ser convidado da festa. E nisso, o que aconteceu? 2 pessoas entraram, devia ter a informação de que haveria uma festa naquele salão, foram entrando naquela confusão, às vezes até aproveitam uma lotação ali na porta, né? Entraram e fizeram, assim, um furto astronômico em uma determinada unidade daquele condomínio. Em plena luz do dia, final de semana, de sol, era um sábado de sol, fizeram uma avaria terrível, né, com mochila, colocaram o que tinha de valor, né, de pequeno porte, para poder, né,
roubar, né, furtar, na verdade, porque os moradores não estavam. Então, assim, eles tinham a informação da festa, tinham a informação de que aquela unidade estava vazia naquele momento, poderia ter uma informação de que aqueles moradores deixam uma chave reserva em tal lugar. Embaixo do tapete. Embaixo do tapete, ou terem arrombado e ninguém percebeu. Porque vem um sábado de sol, às vezes as pessoas não estão ali na casa. E isso foi algo muito sensível. E a partir dessa situação, tiveram que ser criados controles. Tem uma assembleia extraordinária para poder falar o que nós vamos fazer. Agora, toda festa tem o anfitrião, né, o dono da unidade condominial que está alugando o salão de festa, precisa deixar uma lista do convidado, né, X, né, para poder... você está, você não está... Para poder mitigar essas questões, né? Então, assim... Só que aí também vão surgindo outras questões, né? De passar do horário da festa, às vezes os convidados usarem as áreas comuns, né? Já aconteceu outro dia que eu soube de convidados usando academia, o salão de ginástica, vamos dizer assim, do condomínio, e teve uma avaria. E quem que paga por isso, né? Tem que ser o morador que está responsável por aquelas pessoas. Então é o que eu falo também, tenham boas amizades, né? Para poder convidar, porque é difícil, né? A gente às vezes não controla nem a nós mesmos, nem os nossos filhos, imagina monte de gente. Mas quando você fala, a partir de agora tem a lista de convidados, que já deveria ter sido antes, é a falta do procedimento. Isso. E quando você fala dos moradores, da consciência, nós, por exemplo, temos uma palestra chamada Palestra de Conscientização de Moradores. É a oportunidade que nós temos de mostrar para eles, moradores, né, para vocês que são moradores, a importância no processo e no elo da segurança. Porque a gente acredita na segurança como um todo. O funcionário bem treinado, uma tecnologia, não precisa ser totalmente de ponta, mas uma tecnologia adequada ao condomínio, um ambiente segregado, um layout seguro, mas também moradores conscientes. Sim. Eles fazem parte do elo, senão realmente eles vão dificultar de deixar uma relação. É muito comum, condomínios que têm relação de festa, colocar ali Daniele e família, aí chega com 3 pessoas. O que é e família? Quem são as pessoas, né? Então acaba fragilizando do mesmo jeito, tá? É uma questão que a gente está falando aqui. Treinamento, conscientização de moradores, falta de procedimentos, ambiente não segregado, layout inseguro. Então é essa fórmula que está dando causa a uma quantidade absurda de crimes praticados contra condomínios, né? Sim. Agora, vamos voltar à questão de desavenças, não necessariamente crimes. Me diz um caso, assim, de uma forma sucinta, um caso de família em condomínio. Olha, eu soube de um caso semana passada. Olha só como as coisas acontecem assim muito rápido, né? Eu te falei, né? Eu falei aqui, os nossos ouvintes, né? Que tem uma lei aqui no município sobre a questão da violência doméstica, né? Em relação a mulheres, tal, crianças, idosos, maus tratos. Então, essa questão da obrigação de chamar a força policial e fazer o registro caso não se saiba de imediato. E aí, o que acontece? Eu soube de um caso muito recente, semana passada, de um casal que estava brigando feio, e a mulher gritou da varanda, pediu socorro da varanda. Eu não escutei, né? Aí eu já estou falando aqui, foi um condomínio muito próximo da região que eu moro, mas né, começou o burburinho. E muito corretamente, a segurança chamou a polícia militar, que adentrou o condomínio, bateu na porta de quem pediu socorro e não abriram. Não abriram. O condomínio fez a parte dele. Mas e aí? E se acontece alguma coisa? E depois eu até escutei, né, de policiais falando, se subir um cheiro ruim, já sabe. Ou seja, que poderia essa mulher entrar em risco de um feminicídio, uma lesão corporal grave. Então, assim, são muitas questões que acontecem de desavenças dentro das unidades, que fazem parte também de um contexto familiar, né? Assim, a gente briga na rua, a gente briga nas empresas, a gente briga dentro de casa também. Agora, a gente tem que ter a noção do que passa do limite. Porque é muito comum, João, isso acontecer, não só em condomínio, mas em vilas, às vezes em casa, se você ouvir uma gritaria, e aí você tem que... E aí como é que uma pessoa comum, né, mede o que está extrapolando, né, ali uma desavença, uma discordância, e passa da linha para uma calúnia, difamação, uma agressão, uma lesão corporal, ameaças.
Então, assim, são questões muito sensíveis, né? Que o síndico precisa observar, né? Colocar aquela unidade ali no radar vermelho, né? E outras pessoas também, os vizinhos também terem esse cuidado, porque a gente também está chegando a um ponto, João, né? Que as leis hoje obrigam a gente a fazer o registro, a chamar 190, chamar a polícia, mas também a pessoa pode depois sofrer retaliação. Sim. Porque ainda tem isso, às vezes acontece a briga entre duas pessoas que você não tem nada a ver, mas você vai apartar, e você acaba sendo a vítima da agressão, a vítima de posteriores ameaças, a vítima de uma lesão corporal, que pode ser uma lesão corporal grave a ponto até de provocar um homicídio, de vez em quando aparecem aí na TV vários casos, né, de situações assim muito horrorosas, né, de pessoas que são empurradas e caem de um parapeito, de uma janela, porque simplesmente foi ali apartar uma confusão, né? Então, assim, hoje em dia, até pra gente poder se meter numa briga, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente precisa também de uma autopreservação. Você falou uma questão interessante, assim, a gente vê na parte de segurança, que eu costumo chamar de segurança Frankenstein. O que é segurança Frankenstein? Às vezes o gestor não quer contratar um consultor e ele vai fazendo ali o que ele entende, às vezes não muito errado, mas um pouquinho da questão da segurança. Então, um equipamento não fala com o outro, não coloca algo que na realidade dele seria o melhor, né? Ele acaba colocando o que ele vê aí na imprensa. Com certeza é um exemplo, né, que sinceramente não tem muita utilidade. A gente vê nos condomínios, depois vê que as pessoas acabam pulando. Você bota um cobertor e pula. Sim. Enfim, é mais fácil contratar um consultor que vai te dar o caminho correto dentro da tua realidade. Sim. E é o mesmo caso da questão do advogado. Eu vejo muito no condomínio esses problemas todos, e o síndico ou condomínio, né, às vezes até o síndico mas o condomínio não, na forma geral de assembleia, contratar um advogado especialista. Então, ele fica pedindo auxílio ao advogado da administradora, que muitas vezes só tem o papel da questão da cobrança de inadimplência, né, assuntos bem pequenos, bem administrativos, não dessa questão. Então, assim, eu acho que ainda a profissionalização, no sentido da palavra profissional do síndico, e não do síndico profissional, porque, volto a dizer, eu conheço síndicos orgânicos que são profissionais. Sim. Então, quando a gente fala assim de profissional, parece que o orgânico é amador, né? E não é. Então, assim, mas essa busca, essa onda da profissionalização do síndico, que ele está buscando, seja o síndico com vários condomínios ou orgânico, está começando a trazer essa procura, esse entendimento da obra ter um engenheiro, né, da questão jurídica ter o advogado, da segurança ter consultor de segurança, e essa onda está vindo devagarzinho, né, uma marola ainda, mas já está começando a acontecer. A gente está chegando, né, passa rápido, né? Passa bem rápido, inclusive, verdade. A gente está caminhando para o... Tem tanto assunto dentro dessa questão de condomínio. Muito, né? É uma vida... Assim, é uma sociedade, né, a parte. Por isso que eu falo que na consultoria, que cada condomínio tem a sua realidade. Não tem receita de bolo. É muito comum a pessoa falar assim, não, mas é só, meu condomínio tem 72 unidades, é assim, não sei, eu tenho que ir lá, tenho que visitar várias vezes. Qual é a sua dor? É muito comum. Tem uma evasão que você falou no condomínio, a pessoa entra na internet e ela acaba caindo numa empresa que vende câmera, ou controle de acesso, ou alarme, tudo isso é muito importante. Mas o problema do condomínio era esse, ou era procedimento, como a gente falou, ou era falta de conscientização do morador, ou a falta de treinamento do funcionário, não sei. Só vivenciando a vida do condomínio que a gente vai saber disso. E às vezes até só falta de educação também, sim, né? Então, ou de uma orientação jurídica. Né? Às vezes o síndico precisa de, olha, vai por esse caminho que você vai melhorar essa questão. Então, a gente quer ver um exemplo? Tem um condomínio que nós atendemos, de alto padrão, que o síndico falou assim para mim, olha, é muito comum os moradores irem na guarita e destratarem os funcionários. Quase chegando à humilhação. Sim. O que a gente pode fazer? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma câmera com gravação, vídeo que não tinha, e áudio. Sim. E, lógico, colocando uma placa bem grande, dizendo que ali é gravado por vídeo e áudio. Depois que isso aí foi colocado, nunca mais. Até porque o condomínio ele também tem que dar liberdade para aquele funcionário que se sentiu humilhado de também recorrer à forma como achar melhor. É claro que processar alguém que você... do seu trabalho, vamos dizer assim, né? Porque o morador ali, está no ambiente de trabalho dele e ele se sentir retaliado, ou porque outros moradores também vão ficar contra ele... É um pouco complexo, mas o condomínio ele tem que dar um apoio, ele tem que potencializar aquele funcionário. Se você se sentir humilhado, você quer fazer um registro de ocorrência, né? Você quer ter as providências cabíveis, porque às vezes nem sempre uma multa
para aquele condômino é suficiente. E eu vejo, assim, alguns condôminos, inclusive, procurar a justiça por causa de uma multa de 90, sim, 100 reais, e prefere se manter naquela falta de educação ou naquele antissocial, ser antissocial, prefere se manter assim e ficar pagando multas e depois pedir danos morais para o condomínio. É bem complexo. Eu torço por uma lei, né, específica para moradores antissociais. Você não sabe viver em sociedade, você vai responder no limite das suas responsabilidades. No momento que é o tiro certo. Ai, meu Deus. Olha, eu sou defensora, entendeu? Agora dá tiro. O tiro certo é o seguinte, eu vou te colocar 3 temas, né? Vou falar um tema, você responde. Outro tema, você responde. Mas a resposta é com uma palavra. Ai, meu Deus. Tá? Então, vamos lá. Dá mais advogado que gosta de falar bastante. Vida condominial. Um desafio. Morador antissocial. Educação. Queria te agradecer a participação. A caneca é um brinde, né? Muito obrigada. A água está aqui ainda, porque falamos tanto. Eu bebi não a bebi minha água. toda. E assim, a gente agradece muito a participação, acho que foi muito bacana, né? Você tem que assistir esse programa, porque se você tem alguma dor no seu condomínio, se você tem alguma dúvida de como proceder em questões jurídicas, problemas relacionais, morador antissocial, enfim, todos esses problemas que a gente sabe que é o dia a dia do condomínio, esse é o programa para você assistir e tirar essas dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, à disposição, às ordens sempre. E é isso, vamos buscar a consulta jurídica para poder evitar dores de cabeça no futuro. É Obrigado. isso.